Noite. Deus falou comigo tremendamente. Tinha dois textos que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Deus estava falando, bradando ao meu coração. Um texto eu já até ministrei recentemente, que é o livro de 1 Samuel, capítulo 3. Mas quando eu estava estudando 1 Samuel, Deus me deu dentro da mensagem uma outra mensagem. Só Deus faz isso. E aí Deus mudou, Deus me deu uma nova mensagem com o título A Maior Revelação. Diga comigo onde você está, a maior revelação. Esse é o título da mensagem de hoje, a maior revelação, que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 21 e 22, que diz assim: Naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e ocultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Aleluia. Senhor, nesta noite eu quero me entregar nas tuas mãos, que eu consiga, Pai, transferir para a tua igreja, para os teus filhos, aquilo que o Senhor bradou ao meu coração, essa revelação que veio da minha vida, do céu, melhor dizendo, para a minha vida. O Senhor primeiramente falou e tratou em mim, Jesus, e eu quero que o Senhor me use nesta noite por graça e bondade. O Senhor sempre sabe que eu digo que eu não consigo sozinho. Eu não consigo louvar sozinho, eu não consigo ministrar sozinho, eu não consigo ser participante do teu reino sozinho. Eu preciso de ti, amado e Espírito Santo. Fica comigo aqui, direciona nesta noite a minha vida, para que eu possa ser instrumento, unicamente instrumento, para a vida dos seus filhos que estão nos ouvindo nesta hora, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Texto poderoso, né, irmãos? Lucas 10. Esse texto, quando nós fomos, melhor dizendo, analisar anteriormente alguns versículos, nós vamos ver que Deus está celebrando juntamente com os discípulos o seu retorno do envio. Os discípulos haviam sido enviados, 72 discípulos, de dois em dois, e quando voltam ficam extasiados, ficam felizes, porque viram a ação sobrenatural de Deus sobre a vida deles. Doentes eram curados, pessoas opressas por demônios eram libertas, e eles chegam comentando com Deus, com Jesus, e Jesus primeiro dá uma ressalva, dizendo a eles que eles não deveriam ficar felizes apenas porque o diabo se submeteu a eles em autoridade e foi embora, mas eles deveriam ficar felizes porque o seu nome estava escrito no livro da vida. Em versículos abaixo, o Senhor Jesus acrescenta esta grande revelação. Ele diz que as coisas que estavam acontecendo com os discípulos não havia sido revelado a homens indoutos, inteligentes, homens cultos, mas Deus decidiu, aleluia, revelar a pessoas humildes, simples, e Jesus se colocou nesse lugar de simples. E no versículo 22 ele afirma: e que todas as coisas me foram reveladas. O Filho havia recebido tudo do Pai, e ele diz que ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E ele termina o texto dizendo: a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Eu quero compartilhar nesta noite com você esta revelação. Eu creio que em todo final de ano, não sei vocês, mas pelo menos ocorre comigo, a gente para fazer uma análise e refletir de como foi o ano anterior, qual foi os prós e os contras, o que realmente foi legal, o que fluiu, o que realmente que não fluiu, que paralisou, ficou ali, não foi adiante. Outras situações que até nós nos frustramos, nós paramos para analisar. Como foi
e como está se findando esse ano, nós começamos a pensar em como será o novo ano, como será este novo ano. Algumas pessoas começam a orar, pelo menos eu sou assim, algumas pessoas começam a orar, pedindo a Deus revelação, bispo, de como será o próximo ano. E isso é bom, porque a grande revelação do futuro, quem pode dar é apenas Deus. Outros se arriscam, procurando aí as artes místicas, né, da adivinhação, bolas de cristais, leituras de cartas, mãos, entre outras coisas. Mas nós procuramos o Senhor preocupados em saber como será o próximo ano. Mas qual é a principal revelação que nós precisamos nos atentar? Qual é a revelação que nós crentes estamos perdendo? Porque nós estamos vivendo, queridos, numa era de tantas revelações, tantas profetadas, que não é Deus que está dizendo, é simplesmente o homem. Só que nós estamos buscando isso cada vez mais. A igreja está criando um mau costume. Qual é o costume, pastor? Nós vamos para a igreja, não é mais para celebrar, bispo. Nós vamos para a igreja para saber qual é a revelação dessa semana. O que Deus vai falar conosco esta semana. E eu entendo, querido, que Deus fala conosco todos os cultos, amém? Deus fala porque Ele está presente. Se Ele está presente, automaticamente que Ele fala. Ele não é um ouvinte no culto, porque Ele é o Deus. Mas eu não posso ir para a casa do Senhor simplesmente querendo ouvir, porque eu preciso entender e desenvolver aquilo que Jesus Cristo disse nesses 2 versículos. Jesus está dizendo que a maior revelação já nos foi revelada, que é o Pai. E se o Pai nos foi revelado, nenhuma outra revelação importa tanto quanto Ele. Se o Pai nos foi revelado, Arthur, Ele falará tudo conosco. Ele guiará os nossos passos. Eu vou vir para a casa do Senhor não para receber uma revelação, mas eu venho para celebrar ao Senhor e entregar a minha vida a Ele, dizendo: eu estou aqui, Pai, e eu quero me unir ao seu corpo, à sua igreja, e aquilo que o Senhor tem para falar comigo, eu recebo. A revelação que Jesus quer nos despertar nesses 2 versículos é a revelação do Pai. Nós buscamos tanto saber de como será o nosso futuro, como será o próximo ano, que nós esquecemos que já recebemos esta revelação. A Bíblia vai nos dizer que Deus não fará nada sem antes falar aos seus profetas. Você é profeta do Senhor? Você é profeta da sua casa? Então Jesus está te prometendo, Deus te prometeu nas Escrituras, de não fazer nada contigo, de não fazer nada neste mundo sem antes falar contigo. Mas para que você possa receber esta segunda revelação, você precisa conhecer a primeira. Você precisa estar atento à primeira revelação. E qual é a revelação, pastor? O Pai. Você precisa conhecer em intimidade o Pai. Há um compromisso do Pai com seus filhos de cuidar bem deles. Mas muitos de nós estamos preocupados com tantas outras coisas, que passamos uma vida inteira procurando algo que nunca obteremos resposta. Quantas pessoas estão há anos na igreja e ainda está procurando qual é o meu ministério dentro da igreja? O que eu vou fazer? O que eu vou desenvolver? Pastor, eu ainda não recebi a minha chamada. Ei, escute algo. A sua chamada virá quando a revelação do Pai te alcançar. Quando você passar a conhecer o Pai, a reconhecer a esta revelação que Jesus diz, que Ele nos faz conhecer o Pai, a sua chamada será latente, o seu ministério será incrível, porque você conheceu o dono do ministério, o dono da chamada. Não tem como nós sabemos o que devemos fazer, se a gente não conhece o dono disso. Você precisa primeiro conhecer o Pai.
Nenhum outro homem, irmãos, profeta, líder, religião, política ou qualquer outra arte mística ou feitiçaria ou deuses poderá revelar-nos o Pai. Somente Jesus. Diga comigo, somente Jesus. Somente Jesus. E quem que você está buscando? O segredo de conhecer o Pai está em conhecer primeiro o Filho. A gente diz que conhece Jesus. E eu queria te perguntar, claro que é uma pergunta retórica, não precisa responder para mim. Mas eu queria perguntar, nesse início de ano, está aí, quem que é Jesus? Quem que é Jesus para você? Quantos adjetivos você já deu ou nós damos a Jesus? Mas na realidade, não são nenhum desses adjetivos, sabe por quê? Porque nós não acreditamos que Jesus é isso que a gente afirma. Vamos pegar um exemplo? Nós dizemos que Jesus é amor, até a gente ser desafiado e confrontado por uma situação adversa que coloca este amor à prova. Às vezes abate situação na minha vida e na sua que você diz, eu acho que Jesus não me ama tanto assim não, porque Ele deixou isso acontecer comigo. Onde é que está o amor? Quando nós somos desafiados por uma mãe que perdeu um filho, a gente pergunta, cadê o amor? Então eu entendo que se você deu esse adjetivo a Cristo, dizendo que Ele é amor, mas você não reconhece esse amor pelas dificuldades que sobrevêm à sua vida, logo Cristo não é amor para você. Nós dizemos também que Jesus, Ele é o Salvador, até olharmos para uma situação extremamente complicada, onde não enxergamos a sua salvação. Quantos casais estão se separando porque não encontram salvação no seu casamento? E a gente diz que Jesus é o Salvador. Será que Ele é Salvador só da alma, para que ela não vá para o inferno, o espírito não vá para o inferno? Não, Ele é o meu Salvador. Ele pode me tirar de situações muito adversas. Ele pode salvar a minha família, Ele pode salvar o meu casamento, Ele pode salvar a minha comunhão com os amigos, Ele pode salvar a minha fé nele. Ele é Salvador. Mas Deus sempre vai nos mostrar, irmãos, se a gente realmente acredita nesses adjetivos que nós lançamos a Ele. Nós dizemos também, nós acabamos de cantar esta canção, e nós dizemos que Deus, que Jesus, Ele é o Deus forte. Será que você acredita que Ele é o Deus forte mesmo? Mas não confiamos que Ele irá nos proteger e socorrer, porque quando vem a situação adversa, a primeira coisa que eu e você faz é correr desesperadamente. Não é parar, eu não vou nem falar ajoelhar, mas não é parar e falar com o Pai, dizendo, Senhor, eu sei que muitas coisas estão difíceis, mas eu sei que o Senhor já está vindo ao meu encontro, ou melhor, o Senhor já está comigo, o Senhor está cuidando de cada área da minha vida. Nós dizemos também que Ele é o libertador, até nós nos vemos aprisionados em uma situação repetitiva, de uma vida de pecado, ou de ciclos de sofrimento, e aí a gente começa a dizer, Bruno, que talvez Ele não seja tão libertador assim, porque se Ele é libertador, por que eu continuo preso? Nós precisamos saber quem verdadeiramente é esse Cristo, porque se nós não soubermos, irmãos, quem é esse Cristo, nós nunca saberemos quem é o Pai, nós nunca saberemos quem verdadeiramente é o Pai. Eu quero dizer nesta noite, e eu quero lhe fazer pensar e questionar, não a Deus, mas a você mesmo, quem você está declarando para as pessoas que Jesus é? Quem?
Você nunca saberá quem Jesus realmente é, se a ti Ele nunca foi revelado. Como assim, pastor? Jesus precisa se revelar para ti. Você precisa conhecer Jesus de perto. Eu não quero aqui vender um evangelho onde nós vamos dizer: vem para cá e que tudo está resolvido na sua vida. Vem para cá que a minha fé é o suficiente para alcançar a sua. Não. Eu quero te fazer participante da mesa. Eu quero te mostrar que você pode sentar à mesa com Cristo. Eu quero te provar e te dizer que você pode ouvir a Cristo. Eu quero te provar e dizer que há uma revelação de Deus aguardando o seu posicionamento, para que o Pai se revele totalmente a você. E quando vier talvez as tempestades, os mares, os ventos, as montanhas, você não temerá mais, você não cocheará em dois pensamentos, você não vai duvidar de quem realmente Deus é e os planos que Ele tem para você. O bispo estava dizendo no domingo aqui, que ele muitas vezes tentou sair, e que como um imã algo puxava ele, porque Deus queria fazê-lo conhecer. Deus queria se mostrar para os seus filhos. Sabe por que Deus está insistindo com você nesta noite? Porque Ele quer te mostrar para você. Ele quer que você veja Ele, compreenda Ele e receba a maior revelação de um Pai, não de um Deus que está tão distante, que está ali pronto, ou a nos parabenizar por uma atitude, ou nos acusar pelos nossos pecados. Não, esse não é o meu Deus, esse não é o meu Pai. O meu Pai é um Deus incentivador, é um Deus amoroso, é um Deus que corrige, sim, mas é um Deus que nunca desiste, é um Deus que quer ser conhecido, é um Deus que quer se mostrar para os seus filhos. A partir do momento que você conhecer verdadeiramente Jesus, você é laçado pelo seu amor, você já não consegue viver sem Ele e sem a sua presença. Assim como o bispo testificou no domingo, eu também tentei fugir várias vezes. E eu até disse, vocês já ouviram eu falar aqui em algumas ministrações, eu até disse: Deus troca, coloca outro no meu lugar. Tem gente muito melhor para desenvolver isso, tem gente muito melhor para cantar melhor do que eu, pregar melhor do que eu, estar na frente de um ministério, de uma coordenação melhor do que eu. Mas Deus a todo momento estava querendo se revelar a mim e dizendo: o meu negócio é com você. E Deus está dizendo para você nesta noite: meu filho, ei, o meu negócio é com você. Você está ouvindo? Pastor, mas eu nunca ouvi Deus, como é que eu faço para ouvir Deus? Deus está dizendo que Ele quer se revelar a ti. Pare com as outras vozes. O que é que está abafando a voz de Deus? Abra mão das outras vozes. Pare de ouvir tantas notícias, pare de ouvir tantas situações de negatividade. Pare de ler revistas, gibis, quadrinhos. Para de ler romance. Vai ouvir a Deus. Pare para ler a palavra e ouvir a Ele. Pare para desenvolver uma intimidade com Ele. Você passará a ouvir a Ele. O texto anterior que eu iria ministrar se encaixa perfeitamente dentro dessa ministração, porque a Bíblia vai nos contar a história de um jovem que não ouvia a Deus. Samuel, apesar de estar no templo, apesar de estar ali com o sacerdote, ele não ouvia a Deus. Ele estava servindo a Deus, mas ele não conhecia Deus ainda, não havia se revelado a ele. Mas um dia, diga comigo, um dia, o Senhor falou com Samuel, e o Senhor não simplesmente chamou, mas o Senhor chamou pelo nome. Você já parou para pensar? Deus chamar o seu nome?
Irmãos, isso quer dizer a intimidade que Ele quer desenvolver com você. Porque qualquer outra pessoa poderia falar: você aí! Diz o nome. Ele te chama pelo seu nome para desenvolver um tempo com você e trazer as maiores revelações do seu futuro. Aonde Ele quer que você chegue, o que Ele quer que você alcance, o que Ele quer que você desenvolva. Ele chama o seu nome. Samuel não foi conduzido pelo profeta Eli, pelo sacerdote Eli, mas Samuel ouviu a Deus. Você tem que estar preparado para ouvir a Deus. Eu sei que eu não estou sendo a primeira voz que está dizendo isso para você. Talvez você aí na sua casa tenha se perguntado: pastor, eu já tenho tentado muitas e muitas vezes ouvir a Deus, mas eu não escuto nada. Eu até me sinto meio fragilizado, porque as pessoas falam que escutam a Deus, que tem um relacionamento com Deus, e eu já orei, eu já fiz várias formas para tentar ouvir a Deus, e eu não consigo. Pare tudo, fique em silêncio. Você quer ouvir a Deus? Fique em silêncio. Apague todas as vozes que estão na sua mente. E eu não estou falando de esvaziamento mental não, tá bom? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo para você calar a voz dos problemas, calar a voz da preocupação, e unir a sua mente à mente dele, ao coração dele. Quando evidenciamos um ser tão poderoso a se inclinar para ouvir, ver e conviver conosco, nós nunca vamos entender o amor do Criador, nunca. Mas eu quero lhe desafiar neste ano de 2021, não seja um espectador mais de sua própria vida. Comece a buscar um verdadeiro relacionamento com esse Deus, que não irá te rejeitar jamais. Não foi na minha primeira oração, bispo, que eu passei a ouvir Deus. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira. Mas eu dizia a Ele: eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu preciso te ouvir. Ainda eu falava: mas o Senhor não falou que fala com fulano? O Senhor não fala com ciclano? Por que o Senhor não fala comigo? E ao insistir, Jesus nos revelou o Pai. Leve a sério a sua caminhada com Jesus, pois Ele te revelará o Pai. Escuta, querido, Deus tem grandes coisas para realizar no seu viver, grandes. E eu quero ler um texto para explicar por que Jesus não veio só para nos salvar. Jesus não veio só para te libertar. Jesus não veio só para tirar o fardo, não veio só para te fazer, não. A principal meta de Jesus era fazer o Pai conhecido. Nós buscamos tantas coisas, queremos tantas coisas, e claro, pastor, há problema em querer uma boa vida? Não há. Mas isso não pode ser o seu objetivo, porque se for, você terá uma vida infeliz. Você será cheio de patentes, faculdades, línguas, um bom trabalho, mas você nunca conhecerá o Pai. Olha o que diz, e eu quero compartilhar com vocês mais um texto, 2 Coríntios capítulo 5, olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, e não que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, e não lançando em conta os pecados dos homens.
e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que ainda que te impede de falar com Deus? O principal trabalho de Jesus não era apenas a morte de cruz, porque a morte de cruz sem a intimidade com o Pai não há significado. A morte de cruz só há um significado se você quiser desenvolver uma intimidade com esse Pai, porque a cruz não te salva, mas o sangue derramado que liga você à intimidade com o Pai te salva. É o sangue de Jesus que te liga e te faz parecido a Ele. Você precisa se questionar. Eu quero levar a igreja nos últimos dias a se questionar o quanto está falando com o Pai, o quanto está ouvindo o Pai. Porque por que nós temos jovens e adolescentes incertos? Não sabe para onde vai, não sabe quem vai ser no reino do Espírito, no reino dos céus, melhor dizendo, no reino de Deus. Não sabe o que vai desenvolver, qual é a chamada, porque não fala com o Pai. E eu quero gerar essa preocupação no seu coração. Quanto tempo você está falando com o Pai? E eu não estou dizendo quanto tempo você está orando pela sua casa. Eu não estou dizendo quanto tempo você está orando pela saúde das pessoas, que tudo isso é importante. Quanto tempo você está falando para Deus de coisas que estão acontecendo na atualidade, você tem mais medo e você fala mais por medo. Eu estou dizendo, quanto tempo você fala com o Pai? De ouvir, de poder sentar no colo dele e ele falar para você. É isso que eu quero te revelar nesta noite. A igreja dos últimos dias precisa se preocupar se está ouvindo a voz do Pai, porque a Bíblia vai nos dizer que nos últimos dias aparecerão falsos profetas, falsos mestres, que enganarão os santos. Pastor, como é que eu não seria enganado? Se você ouvir o Pai, porque o ensino deles é atrativo, o ensino deles é forte, o ensino deles tem base. Não sei que tipo de base, mas tem uma base. Então eu estou clamando, meu coração está clamando por uma igreja que ouve Deus, que fala com o Pai, que antes de qualquer outra revelação que venha receber da sua vida, ele diz: pastor, o Pai se revelou a mim. E eu sei, irmãos, que essa não é apenas preocupação minha como pastor. Eu sei que há no coração dos nossos pastores essa preocupação com cada discípulo, que vocês sejam ouvintes do Pai, homens e mulheres que relacionam com esse Deus. Jesus não veio apenas livrar você do inferno e do poder da escravidão do pecado, mas Ele veio reconciliar você com o Pai. Olha o que é a palavra reconciliar. Reconciliar é fazer as pazes, é juntar de novo. Reconciliar na concordância analítica do grego, que significa, vou ver se eu sei falar grego aqui agora, katalosso. É isso aí, katalosso, efetuar mudança. Deus quer efetuar mudança na sua vida. Do jeito que você está vivendo, você nunca receberá a revelação do Pai. Porque quando você reconcilia com Deus, você, na sua vida, se efetua mudança. Catalaço. Efetuar mudança é mudar de inimizade para amizade. Então eu quero, queridos, que vocês entendam a importância, porque as pessoas já não sabem o quanto isso é importante. Sabe por que nós estamos vendo uma igreja fraca? Não é que falta cultos
avivados. Não, nós temos cultos avivados. Pastor, falta avivamento. Não, nós temos avivamento, porque Deus continua curando, Deus continua se revelando, Deus continua curando o cego, levantando o coxo, Deus continua levantando os mortos, Deus continua operando. E por que é que a igreja está letárgica? Porque a igreja focou apenas nas ações físicas e esqueceu que é preciso escutar o Pai. O avivamento é bom, queridos, escuta. O avivamento é bom, mas se a gente não escutar o Pai, o avivamento nos rouba. Como o avivamento nos rouba, pastor? Espera aí, porque o nosso contexto de avivamento é movimentação. A movimentação te rouba, o fazer te rouba, e a gente acha que porque está fazendo, está tendo barulho, Deus está aplaudindo, e Deus às vezes não está. Deus não está. Então eu quero te conscientizar que você precisa urgentemente ouvir o Pai. A igreja nunca pregou tanto, irmãos, sobre abandonar a vida de pecado, viver para Cristo verdadeiramente. E eu quero compartilhar algo e já estou encerrando. Eu estava em um dia em oração, e por isso o Senhor me trouxe essa palavra. E um dia que eu estava em oração, estava na escola, no RAV, em oração, e estava de joelho clamando ao Senhor pela nação, pela igreja brasileira, e eu ouvi fortemente o Espírito Santo dizer: eu entregarei a nação brasileira às suas paixões. Igreja, quando eu ouvi isso, e aqueles que estavam comigo viu quanto aquilo me doeu, e eu gritei: não, Senhor, não faça isso. E ali eu comecei a apresentar para Deus uma série de textos bíblicos, para motivar o coração de Deus a mudar a opinião daquilo que Ele havia dito para mim. Eu comecei a dizer: Pai, a Tua palavra diz, o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar e humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir do céu. Foi promessa feita a Salomão. E Deus, e o Espírito Santo repetiu ao meu coração: eu vou entregar a igreja brasileira às suas paixões. E aí novamente eu disse: Pai, mas Ezequiel capítulo 22 disse: dentre um se arrepender, se dentre um colocar na brecha e clamar, eu ouvirei para não destruir a nação. E o Senhor repetiu: eu vou entregar a igreja às suas paixões. Escuta, eu não estou dizendo, queridos, que os pastores pararam de ouvir Deus, não é nada disso. Eu estou dizendo que a igreja parou de ouvir Deus. A igreja tem buscado o seu bel prazer, aquilo que é mais rentável, aquilo que dá mais sucesso, aquilo que traz holofote. E Deus está dizendo: a maior revelação é conhecer o Pai. Quando nós conhecemos verdadeiramente o Pai, quando a igreja receber a revelação do Pai, nós conquistaremos toda uma nação. Por que a igreja não consegue conquistar a nação? Você precisa conhecer o Pai. E eu acreditei, bispo, eu acreditei piamente na minha intercessão, mas isso gravou no meu coração. E eu tenho levado o RAV a orar em arrependimento, dizendo: Deus, não nos entrega, nós nos colocamos na Tua presença. Converta-nos, Senhor, nos alinha aos Seus ouvidos, nos alinha ao Seu coração, porque nós sabemos que se nós não recebemos as revelações de Deus, nós vamos viver o que viveu a Alemanha, nós vamos viver o que viveu a Rússia, nós vamos viver o que está vivendo a Inglaterra e tantos outros países que foram berço do Evangelho e do avivamento. O Brasil tem promessa, amém, de uma grande movimentação de Deus.
O Brasil tem promessa de grandes envios missionários. O Brasil tem promessa de grande avivamento. Mas para isso a igreja do Senhor precisa ouvir o Pai. Precisa estar conectado com o Pai. A igreja não pode buscar o seu bel prazer. Então eu quero te convidar nesta noite a se arrepender dos seus maus caminhos. Nós estamos num ano poderoso, o ano de 2021 é um ano poderoso, onde Deus vai construir, Ele vai colocar as estacas, e nós veremos coisas sobrenaturais acontecer nos nossos dias, porque a igreja decidiu se posicionar, não viver como o mundo diz que deve viver, não viver como o sistema diz que deve viver, mas nós nos posicionamos para ouvir a maior revelação, que é o Pai, o Pai, o Pai. Aleluia, aleluia.